Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you. E hoje eu estava pensando na Santa Ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, e eu lembrei de uma coisa assim que a princípio não tem nada a ver, né, com a Santa Ceia, com a lei de Murphy, não é? A Bíblia diz em Lamentações 3:24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E no outro texto muito famoso sobre isso, no Salmo de Davi, no capítulo 40, de 1 a 3, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor, e confiarão no Senhor. E por que eu pensei nisso, não é? Enquanto estava pensando em tudo que Cristo é para nós e tudo que o Pai é para nós em Cristo, agora, ao participarmos da Santa Ceia, eu estava lendo sobre um veterano da Segunda Guerra Mundial, não é? E ele dizendo que quando ele estava na guerra e no exército, ficar na fila era um modo de vida, que a maior parte da guerra ele ficou em fila. Ele esperava na fila para receber o soldo dele, ele esperava na fila para jantar, ele esperava na fila, na folga, para ver um filme, ele esperava na fila para obter roupas e equipamentos. Ele disse que esperava tudo na fila, que ele passava tempo demais esperando na fila, e ele esperou tanto, em tantas filas, que ele disse que no meio da guerra ele prometeu: se eu sobreviver a essa guerra maluca, onde todos os amigos meus estão morrendo, eu nunca mais vou esperar numa fila novamente, nunca mais, não espero mais em fila. Até que ele disse que ele não morreu na guerra, a maior parte de seus amigos morreu, mas ele não morreu e voltou para casa. E aí ele disse que voltou para casa, e então ele começou a esperar na fila do cinema com a esposa dele, esperar na fila do supermercado, esperar na fila do banco, e esperar na fila. Eu lendo essa história, sabe? Nós não podemos escapar de esperar, bem que nós gostaríamos. Você vê que o que ele prometeu, ele não pôde. E aí que entra a lei de Murphy, que eu estava lembrando. Ela, sabe, a lei de Murphy, nas suas muitas variáveis, ela nos diz que não importa em que faixa do tráfego você esteja, sempre vai estar mais lento a faixa que você estiver. Se você trocar, a que você vai fica mais lenta, e você fica olhando e vê a outra andando mais rápido, vai para lá, fica mais lento. Não importa a caixa do supermercado que tu escolhe, sempre vai para cá e vai parecer que a fila do lado anda mais rápida. Não importa o seu voo, não importa nada, sempre parece que a sua fila é a mais lenta. E o criador dessa lei foi um capitão da Força Aérea Americana, Edward Murphy, e ele também é a primeira vítima conhecida dessa lei, da própria lei que ele criou. Ele era um engenheiro e ele criou um equipamento que estava envolvido
nas pesquisas de desaceleração rápida que os pilotos sofrem nas aeronaves, e esse equipamento então registrava batimento cardíaco, sinais vitais, para saber até quando o corpo humano suporta. E esse aparelho foi instalado por um técnico, e simplesmente quando eles foram testar, deu tudo errado. E ele foi olhar como o técnico tinha instalado. Ele era um engenheiro que tinha projetado tudo, e ele disse que só tinha uma maneira de instalar aquilo errado, e o cara instalou exatamente daquela maneira, que ele tinha pensado em todas as possibilidades. Então ele criou a primeira vertente da lei de Murphy: se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errada, ela vai dar, sabe? E um americano, mas que nasceu no Brasil, participava dessa experiência, John Stepp, e ele explicou que a partir daí todos os erros que eles conseguiram evitar era porque eles levaram a lei a sério. Esperar faz parte das nossas vidas espirituais. Não adianta jurar como o cara lá na guerra: eu não vou esperar. Esperar não é a lei de Murphy, apesar de nós acharmos que é a lei de Deus para nós, sabe? Nós estamos sempre esperando por Deus, esperando que Ele salve vidas, esperando que Ele cure membros da nossa família, esperando para nos ajudar, esperando para trabalhar no coração dos nossos filhos. Nós estamos esperando em Deus por orientação, esperando por direção. Esperar, como Lamentações disse, sabe? O Senhor é minha porção. Bom é esperar nele. Então a palavra de Deus está cheia de promessas futuras, promessas que você deve esperar, que eu devo esperar, promessas para nossos filhos, promessas para nossas vidas, promessas de nos dar poder para em todas as coisas glorificar seu nome, promessas de nos proteger, promessas de nos manter firmes, como diz Judas 24, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então nós esperamos que Ele nos guarde até o fim, não esperamos em nós mesmos. Tiago nos exorta: seja paciente, pois, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, sendo paciente sobre isso, antes que receba as primeiras e as últimas chuvas. Tiago está dizendo: olha, essa é a lei espiritual para as nossas vidas, esperar em Deus. Os agricultores esperam pacientemente, com fé. Eles não ficam desenterrando as sementes. Imagina, o cara semeia e ele não fica lá, não está aparecendo nada, e tira a terra para olhar a semente se está acontecendo alguma coisa. Ele não pode, é o que Tiago está dizendo. Ele não fica verificando. Eles confiam. Colocamos a semente, colocamos lá no chão, adubamos, a água caiu, vamos ter que esperar. A semente está crescendo, nós não estamos vendo. Tiago diz: é assim que nós esperamos em Deus. Mas se você não tiver a visão clara de que essa é a maneira que Deus determinou forjar nossos corações, então esperar causa efeitos negativos, e há sinais de que essa espera está enfraquecendo a sua fé, ao contrário do que Tiago falou, sabe? Quando Deus nos manda esperar, você está esperando, eu estou esperando, o que está acontecendo com nossos músculos espirituais? Você se sente mais forte a cada dia. Enquanto você espera, sabe, você está se tornando mais flácido, seus músculos espirituais, ou você está se tornando mais forte em Deus. Esperar não é sobre Deus, esperar não é sobre a capacidade de Deus, esperar é a respeito de nós mesmos. Deus nos dá tempo para considerarmos sua glória, considerarmos o que é importante, para fazer crescer em nós a coragem, para vivermos para Ele, o nosso chamado, o nosso ministério.
Não é apenas a respeito do que nós estamos esperando, é a respeito daquilo que Deus faz em nós através disso. A questão é o que nós estamos nos tornando à medida que nós esperamos. Esperar sempre coloca diante de nós uma escolha espiritual, sabe? Você pode, enquanto está esperando, questionar a bondade de Deus, questionar a sabedoria da demora, ou você pode perceber que Deus faz isso para construir músculos espirituais fortes para a vida que glorifica a Ele neste mundo mau. Não é fácil, sabe? Não é tão fácil saber se o teu sistema de crença está firmado, se você não olhar para isso, para o propósito de Deus, não é? Se você não esquecer que você não está sendo guiado, nem está preso na lei de Murphy, tudo está dando errado, porque se uma coisa pode dar errado, dá errado. Se você começar a ver Deus nessa demora, se você assumir quando tudo demora hábitos infiéis, isso enfraquece os músculos do teu coração. Deixa-me sugerir alguns, antes de nós falarmos de que maneira a Santa Ceia nesta noite está relacionada à maneira com que nós crescemos e desenvolvemos músculos fortes. Vou falar rapidamente como você pode fazer o contrário. Em primeiro lugar, dando lugar à dúvida. Há uma linha tênue entre esperar e duvidar nessa espera, sabe? Quando nós somos chamados para esperar, é óbvio que nós não queríamos esperar. Ninguém espera porque escolheu esperar. Nós temos um plano, mas ele não funciona. Nós queríamos que aquilo acontecesse, mas aquilo não acontece. É difícil, naturalmente, você esperar e achar isso algo bom. Porque se você está esperando, quando você vai num lugar, você quer resolver logo. Se você tem que ficar lá esperando, não era parte do teu plano. Esperar nunca é parte do nosso plano original. É sempre, de certa forma, uma frustração do nosso plano. E por que nós achamos isso? Porque nós não achávamos que aquilo não era um bom plano. Nós traçamos um plano, achamos ele bom, e não nos parece amoroso ser convidados a esperar, sabe? Então você pode ver como é tentador questionar a sabedoria de Deus quando tudo demora, quando tudo que nós planejamos, desejamos, mesmo que você seja algo completamente espiritual, ou não tenha dúvida, e não seja ingênuo. Muitas pessoas são completamente engalfinhados pela dúvida, mas quando isso acontece, então os músculos espirituais estão enfraquecendo. Outra coisa que pode acontecer nesse processo é nós darmos lugar à raiva, porque quando nós estamos esperando, a gente vê outras pessoas não esperando. Como eu disse, parece que a fila do lado está andando mais rápida que a nossa, não é? Você não está sendo curado, os teus planos para a proclamação do Evangelho parece que não estão funcionando bem, você não está vendo o fruto do trabalho, seu filho está com o coração duro, sua vida não alcança aquilo que você esperava, mas você vê alguns caras maus e outros bons que parece que a fila deles está andando rápido, como no Salmo 73 diz. Então por que você deve esperar por algo que definitivamente é bom para você, ou é bom para a própria glória de Deus na sua mente? Isso vai exaltar Deus. É tentador, sabe, pensar que a sua ideia é mais inteligente que a ideia de Deus.
que você seria um melhor soberano do que o soberano Deus. Então você começa a se sentir como se você estivesse sendo injustiçado, sabe? Deus está abençoando aquela outra pessoa ali, Deus está fazendo aquilo lá, mas não na minha vida. E como resultado, a raiva que nós sentimos não é sobre pessoas e circunstâncias, porque quando nós achamos que as outras filas andam mais rápido, o nosso ressentimento, de fato, é contra o Deus da providência. Em terceiro lugar, nossos músculos estão enfraquecendo na espera, quando esperar te faz ficar mais desanimado. Quantas pessoas eu ouço dizendo: pastor, se tão somente acontecesse isso, se Deus fizesse isso que eu peço há tanto tempo, eu então seria muito mais eficiente. Eu ando meio desanimado, sabe? Então nós começamos a dar lugar à nossa mente. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família, com a minha casa, com a minha vida, com o meu ministério, se Deus demorar a responder essa oração? O que vai acontecer se Deus não responder, ou responder não? Ou o que vai acontecer se Deus não responder nada, como Ele não fez até agora? Então você começa a sentir que as coisas estão fora de controle, quando na verdade elas estão perfeitamente sob um controle amoroso. A preocupação não é sementeira da esperança, sabe? Não é sementeira de um coração perseverante, corajoso. Quando você está desanimando, seus músculos estão ficando flácidos. Esperar está te levando para o lugar errado. Você pode dar vazão à ira, mas você pode dar vazão também à inveja, sabe? Porque nós achamos que Deus vai fazer na nossa vida o que Ele tem feito na vida de outras pessoas, e nós não podemos sentir inveja sem estar questionando o amor e a fidelidade de Deus, porque a lógica é: se Deus me ama tanto, por quê? Não é? A inveja é sobre nós nos sentirmos esquecidos, abandonados, sabe? Deus está esquecendo de mim, Ele não está esquecendo de outras pessoas. Isso é mortal, porque você não corre para os braços de alguém que você acha que te esquece. Não corre. Então, em quinto lugar, nas pessoas que à espera estão enfraquecendo os músculos espirituais, ela gera inatividade, sabe? Se esperar em Deus tem feito você ficar inativo, cada vez mais inativo, porque é o que acontece. Se Deus não é tão bom e sábio como eu pensava que Ele era, se Ele retém as coisas boas para os seus filhos, então por que eu devo continuar a servi-lo com todo fervor? Por que eu devo continuar forçando a caminhada? Então a alegria e a motivação se esvai. É assim que você está. Então você, diariamente, os músculos espirituais são destruídos pela dúvida, raiva, desânimo, inveja, cansaço, atrofia. Então, como tudo isso muda? Como nós olhamos para a espera de uma maneira diferente? Primeiro, nós paramos de olhar um pouco para nós, e quando nós celebramos a Santa Ceia, como nesta noite, nós nos voltamos para o Salmo 40, de 1 a 3, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de uma cova de morte, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Você já ouviu esse texto várias vezes, na maioria das vezes como uma expressão das pessoas que se convertem, sabe? Da experiência do povo de Deus durante dias escuros,
E isso tem sido utilizado assim com uma certa razão, eu diria. É bem parecido com o retrato de um pecador sendo levantado do desespero para a esperança da salvação. Como nós somos levantados um dia. Mas esse texto, em primeiro lugar, não está falando a respeito de nós. Sabe? Pelo que nós vamos ver, mesmo pelo início, dificilmente nós poderíamos falar com toda sinceridade e força dessas palavras: esperei com paciência no Senhor. Sabe? Seria muito mais fácil aqui nesta noite nós nos levantarmos e admitirmos que, se nós tivéssemos que escrever o texto, nós falaremos: esperei sem paciência no Senhor. Esperei, mas não com paciência. Isso teria que ser modificado na maioria de nós, pelo menos. Nossa conduta em matéria de paciência, infelizmente, é uma virtude escassa na terra, entre aqueles que dizem ser povo de Deus. Então, se lermos o Salmo, veremos que ele não foi escrito olhando para o povo de Deus exclusivamente, e vai chegar até eles, mas vai chegar ao povo de Deus secundariamente. Nós podemos vê-lo como linguagem de Davi, mas em primeira instância, quem está aqui é maior do que Davi. Os salmos que falam sobre Cristo são assim. Todos os salmos messiânicos, que descrevem exatamente o que aconteceu com Cristo, Davi estava falando sobre ele enquanto ele profetizava algo maior. Todos os salmos, como o Salmo 22, por exemplo, que descreve tão claramente todos os momentos na cruz. Então essas palavras estão falando do Messias. E é claro, o Salmo diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que aqui venho, no rolo do teu livro de mim está escrito. Esse é o Salmo. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, de 6 a 8. Sacrifício e oferta não quiseste. Não precisamos de sermos profundos para saber de que fala o profeta, de si mesmo ou de algum outro. Sabe, nós somos levados diretamente. A descrição que o Salmo está fazendo da pessoa não é algo que nós pudéssemos encaixar na vida de ninguém. E se fosse necessária uma confirmação disso, Hebreus 10 cita o texto falando a respeito de Cristo. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Cita o texto: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5, 9. Sabe, ele cita Cristo como só podia ser o representante, o cabeça da aliança na qual nós estamos firmes. Cada crente só pode refletir essa realidade como um espelho dessa grande realidade de Cristo. E é assim que nós vivemos e podemos experimentar isso. Então, esperei com paciência no Senhor. Esse é um salmo que está apontando para Cristo. E só em Cristo ele se torna essa experiência poderosa em nós, em que essa espera se torna músculo forte para a glória de Deus, para as nossas vidas glorificarem a Deus. Há um poderoso ensino do Espírito para nós aqui, não é? Não é exatamente essa a conduta perfeita. Nós vamos cear daqui a pouco de Jesus, debaixo do açoite da espera.
Enquanto ele esperou em Deus, exatamente como o Salmo descreve que faria, isso se torna evidente na sua vida, na sua paciência, durante todo o percurso, e fica evidente em sua paixão. Ele desceu o Getsêmani, ele orou em submissão: não seja como eu quero, mas como tu queres. Completa submissão é essencial ao espírito de oração. Ele levantou uma oração, e levantou-se daquela oração completamente vermelho de sangue. Nós sabemos o que o suar sangue, que aparência isso produz. Nós suamos por todos os poros. Ele estava se entregando voluntariamente para ser levado ao matadouro, sabe? Ele não levantou a espada como Pedro fez. Ele não tentou fugir quando os discípulos fugiram. Ele esperou pacientemente em Deus. Ele esperou pacientemente a vontade de Deus por todo o percurso, até que o Pai lhe desse a saída e a libertação. Ele não queria libertação de nenhuma outra forma. Ele só queria a libertação que fosse dada pelo Pai, para a glória do Pai. Então ele esperaria com paciência no Pai. Quando levaram ele diante de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, nós vemos Jesus sendo levado para um lado e para o outro, de lugar em lugar. Ele manteve pacientemente silêncio. Quando falsas testemunhas se levantaram contra ele, falaram mentiras, ele ficou quieto. A Bíblia diz: como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele esperava em Deus, pacientemente, porque assim foi escrito dele. Quando eles levaram ele pelas ruas de Jerusalém para a crucificação, ele nem incentivou o choro das pessoas por ele. Como nós gostamos às vezes que as pessoas chorem. Ele não incentivou o lamento das mulheres que o cercavam, mas em sua paciência maravilhosa, em seu sofrimento, ele disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, não chorem por mim, eu estou aqui debaixo das mãos do meu Pai. Chorem pelos filhos de vocês, eles estão debaixo da ira dele. Não é por mim que vocês devem chorar. Isso é esperar pacientemente em Deus. É sobre isso que o Salmo está falando. Ele não se recusou a levar a sua cruz, ele suportou. Pelo caminho ele não reclamou do desprezo, da injúria que era lançada sobre ele. Quando eles pregaram ele na cruz, ele ficou ali horas e horas no sol. Nós sabemos o que é isso. Nós moramos numa cidade quente. Fique no sol, mesmo deitado, confortável, sei lá, na beira do mar, sem protetor solar. Fique lá, cozinhando. Ele passou o dia inteiro no sol, sobre dores terríveis e agonizantes, e ele esperou pacientemente. É isso. Não escapou nenhuma palavra de murmuração, porque murmurar não é esperar. Nem palavras de descontentamento, nem sentimentos de descontentamento, porque palavra de descontentamento e sentimento de descontentamento não é esperar em Deus. Até que ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito ao Pai. Ele se inclinou a toda a vontade do Pai. Eu esperei pacientemente. Seu tempo de espera era também um tempo de prazer.
não naquilo que acontecia, mas no que ele esperava. Ele tomou o longo gole do cálice amargo até o fim, pacientemente. Ele não disse: por que tem que demorar 6 horas para mim morrer? Por que eu tenho que levar essa cruz? Ficar tantas horas, 9 horas em agonia? Por que não pode ser mais rápido? Eu já esperei tanto nesse mundo. Ele é a encarnação perfeita de um salmo de Davi que diz: assim como os olhos atentam para as mãos dos seus senhores, assim nossos olhos atentam para a mão do nosso Deus. Ou seja, para esperar o que Deus vai fazer, o que Ele quer. É assim, ele estava olhando para o Pai, ele sabia, ele confiava, ele sabia que Deus iria socorrê-lo. Mas naquele tempo, então ele esperou o tempo do Pai. Enquanto isso, ele esperou sem reputação, sem nome. E enquanto ele esperou, ele deu tudo, toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu trabalho. Ele estava disposto. Na hora da sua paixão, ele recebeu o escárnio, a escória da humanidade, a vergonha, o desprezo. Ele viu tudo isso florescendo, caindo sobre ele. Ele provou que ele veio para esperar e fazer a vontade do Pai em todas as coisas. Nenhum homem jamais esperou como Cristo esperou em Deus. Nenhum homem pode se levantar e dizer: eu esperei com paciência em Deus, depois que o Filho do Homem andou no mundo. Sabe, ele esperou. E a palavra paciência, esperei com paciência. Quando você olha para a cruz, você percebe por que o autor inspirado de Hebreus cita o Salmo com respeito a Cristo. Jó é o exemplo do homem paciente para nós, e é mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele esperou, ele não era tão paciente assim. Jó ficava meio impacientado, não é assim? Ele às vezes perguntava por quê, ele se entregava, mas Jesus não teve o menor sinal de descontentamento, sabe? Nenhuma partícula de impaciência. Na corrente cristalina da submissão de Cristo a Deus Pai, a alma de Cristo se derreteu, eu diria, para fluir para o molde de Deus. Sabe quando você derrete o metal e ele entra no molde? O metal se molda perfeitamente ao molde, não resiste. Não havia escória dentro dele, nada dentro dele recusou-se a derreter-se para se encaixar no molde que o Pai determinou. Você podia esperar que quando Judas o traiu, ele falasse alguma coisa mais dura. Até tu, né, Brutus? Uma coisa assim, não é? Mas Jesus falou assim: amigo, por que vieste aqui? Não são palavras maravilhosas? Amigo, não te parece que um lugar que, se ele tivesse sido duro com Judas, isso seria completamente justificável? Quando os judeus acusaram ele falsamente, os governantes foram tiranos e injustos, mas ele manteve o perfeito controle de quem esperava em Deus. Sua resposta aos assassinos, orar por assassino, por alguém que assassina
alguém querido, ou por alguém que tentou te assassinar, pode, não é, ser difícil tempos depois, anos depois. O cara diz: não, agora meu coração está ficando mais. Mas imagine orar pelo assassino na hora que ele está te assassinando. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse manso e humilde coração não teve respostas afiadas, elas foram mergulhadas em gentileza, sabe? Ele fala para o sumo sacerdote: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que vocês estão me matando? As pessoas sentaram em torno da cruz para debochar de quem estava morrendo. As pessoas às vezes comparam a cruz à cadeira elétrica, a, sei lá, qualquer uma dessas coisas, mas eu acho completamente errada a injeção letal dos nossos dias, porque é feito diferente. O cara na cadeira elétrica vai lá numa hora, todo mundo com aquela cara de que uma coisa solene está acontecendo, não é? As pessoas ficam lá, uns nem querem olhar, mas não foi assim. Na cruz não era igual a cadeira elétrica. A injeção letal, querem que o cara sinta a menos dor possível, querem, as pessoas pensam: é um ser humano, há uma dignidade. Mas Jesus não, deixaram ele nu, cuspiram nele, bateram nele, ficaram em volta da cruz debochando dele. Desce daí. É a maldade humana no extremo. Mas ele não disse uma única palavra de repreensão aos seus zombadores. Esperei com paciência. Isso quer dizer que não é só que não houve palavras, não houve nenhum pensamento de impaciência. Ele esperou e esperou mais, e esperou até o fim. Nós temos pressa. Quando temos problemas, então nós temos pressa, nós queremos que Deus resolva tudo. Porque quando nós temos problema, dor, aflição, doença, cada minuto parece horas. Nós normalmente oramos: ajuda-me, Deus, e ajuda-me depressa. É o grito natural dos filhos de Deus sobre a vara. Mas nosso Salvador esteve pacientemente sobre todas essas aflições. Ele estava completamente decidido a fazer toda a vontade do Pai. Ele sairia do túmulo no momento certo, ele entraria no túmulo no momento certo, ele ficaria na cruz todas as horas necessárias, ficaria 30 anos nesse mundo para começar o seu ministério. Ele constantemente perseverou em toda a obra de santidade, na tristeza do seu sacrifício, nunca aceitou o livramento por um caminho que não fosse aquele que mais glorificasse a Deus. Ele suportou pacientemente quando o seu ouvido era entediado pelos insultos, quando sua cabeça era espetada pelos espinhos, suas bochechas eram arrancadas das suas barbas, quando suas costas eram o aparador de chicotes, quando suas mãos foram pregadas, quando uma lança foi enfiada em seu coração, quando seu corpo esteve sobre um madeiro. Tudo isso era necessário para a integridade da expiação que nós precisamos e que vamos celebrar nesta noite. Nenhuma expiação poderia ser feita por um Salvador impaciente, por um Salvador que fizesse a vontade do Pai reclamando, com pensamentos contrários ao de Deus. Somente um sacrifício puro poderia perdoar e purificar a sujeira dos nossos pecados. No nosso substituto não podia haver um traço de resistência a toda a vontade de Deus, porque só isso honra a Deus. Como um sacrifício, ele não podia lutar contra as cordas ou virar a cabeça para longe. A Bíblia diz: ele deu suas costas aos que o chicoteavam, deu sua face para os que arrancavam suas barbas. Ele não escondeu o seu rosto da vergonha e daqueles que cuspiam nele. Não fez, porque eu esperei com paciência no Senhor. Essa é a verdadeira declaração, sabe?
Mas quando ele esperou, e o nosso tempo está acabando, e nós não temos tanto tempo para esperar acabar a mensagem, né? Ele esperou em oração, porque a paciência que não ora é teimosia, não é paciência, sabe? Uma alma silenciosa a Deus é uma alma insubmissa, é uma alma mal-humorada. A paciência estoica daqueles que aguentam o sofrimento, eu vou suportar, não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que ele, com forte clamor e lágrimas, orou àquele que era capaz de livrá-lo da morte, sabe? Ele esperou em oração profunda. Todo o terror invadiu sua alma e sua mente. Nem todos os anjos de Deus puderam consolá-lo. Mas isso nos mostra a sua submissa entrega ao Pai. Eis-me aqui, no volume do livro está escrito de mim, tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Nós vimos como o Salmo amplifica isso. Apesar de toda a dor, ele experimentou toda a comunhão com Deus, e quando a comunhão foi quebrada, no momento que ele grita, porque me desamparaste, não foi quebrada por causa dele, ou por causa de algo que estivesse fluindo dele, mas por causa de nós, eu e você. Porque ele sempre, naquele madeiro, foi o Cordeiro Santo de Deus. E ele esperou na mais profunda entrega, em oração profunda. O fato que Jesus orava tão intensamente, eu acho uma vergonha para nós. Nós não temos recurso nenhum fora de Deus, e oramos tão pouco. Orar pouco é uma certa confiança de que nós não precisamos tanto de Deus assim. Jesus era Deus, não é? Mas como ele esperava em Deus. Nós não temos tido grande pressa, queridos, ao contrário do Salvador. Nós não temos orado, em vez de orar como Cristo orou. Nós não oramos para que a vontade de Deus se ajeite à nossa, em vez de nossa vontade se acomodar dele. Não é isso que a igreja tem ensinado às pessoas. Nossa vontade própria não tem sido forte contra Deus. Nós não temos agido como um boi desacostumado com o jugo, que começa a dar coice quando coloca o jugo sobre ele, lutando, como Deus disse para Paulo, contra os aguilhões. Quando esperamos, nós não temos esperado preocupado com a ideia de que, porque as coisas estão daquele jeito, Deus não está controlando, que o que acontece conosco é a lei de Murphy, que tudo que pode dar errado está dando errado. Paciência é algo raro. Todos nós aqui achamos que somos pacientes, até você precisar da paciência. Todos nós podemos falar nessa noite: não, eu posso esperar, é com dor, mas eu espero em Deus, porque você não está sentindo dor ainda. Mas é só deixar nós sermos tocados, e com pouca paciência nós possuímos. Nós pedimos a Deus: Deus me dê paciência, Ele manda um cara irritante no outro dia. Para que vai paciência se ninguém vai nos irritar? E ela não. Aí nós oramos para Deus tirar o cara, tira esse cara de perto de mim, Deus. Não, você tem que ser paciente. Se Deus tirar as pessoas, como é que você vai ser paciente? Não tem paciência. Nós logo cansamos, e nossa paciência queima como madeira, feno e palha. O sofrimento e a vocação do cristão. Paulo diz assim: foi dado a vocês não só o privilégio, sabe?
da salvação, da glória, de estar em Cristo, mas o privilégio de padecer, de sofrer. É a vocação. Mas nós somos muito nossos corações logo querem fugir quando essa vocação chega a nós. Então lembre-se de Cristo. Ele orou enquanto ele esperava, ele orou em agonia, ele orou sobre essa pressão. Isso é esperar em Deus. Se nós sofremos coisas que... Quantas vezes eu escuto: pastor, eu não consigo nem orar. Por que você não consegue orar? Porque eu estou sofrendo muito. Então o sofrimento não devia ter te levado a orar mais. Não consigo, eu estou fraco para orar. Por quê? Eu estou muito débil. Então isso não devia fazer você orar. Eu estou meio desanimado, eu não consigo buscar a face de Deus. Por quê? Porque eu estou com um problema. Isso não devia ser algo que sabe? Eu estava me sentindo muito mal para orar. Como nós vamos falar isso? Nós falamos. Você devia orar mais, então. Eu me senti muito sobrecarregado para orar. Eu estou tão sobrecarregado de problemas. Ora por mim, porque eu não estou conseguindo nem orar. Como pode? Você não devia pedir ajuda para carregar a sua carga, o peso. Como você pode dispensar a oração profunda se o Filho de Deus, esperando nele, orou? Orou, suou o sangue, orou na cruz, orou todo o tempo. Mesmo na meia-noite da nossa alma, nós devemos poder derramar nosso coração diante de Deus, como Jesus fez, e no devido tempo ele se inclina. Então adicione a paciência sempre à espera em oração. E depois o texto fala sobre a obra perfeita, a libertação de Deus, e a Bíblia usa metáforas sugestivas. Ele me tirou de um poço de lama. Isso nos faz lembrar a prisão Marmentino, onde Paulo ficou, Pedro. Aqui no Salmo fala sobre uma cova horrível. A primeira coisa no original dá a ideia de um buraco com uma entrada só. Por isso que me lembra a prisão onde Paulo ficou no fim da sua vida. Um buraco redondo no topo, onde alguém era colocado já dentro de uma cela. Ainda tinha esse buraco. E depois as pessoas tapavam a entrada, não entrava um raio de luz, nem uma partícula de ar. Quando você vê uma prisão dessa, você vê nenhum ser foi tão cruel com o ser humano como os próprios seres humanos. O ser mais cruel com o ser humano é o ser humano. Sabe, as pessoas falam: isso é uma monstruosidade, mas monstro não existe. Eu, por exemplo, só vi monstro em Monstros S.A., essas coisas assim. Não existe monstro. Todas as monstruosidades do mundo foram feitas por seres humanos. Se houvesse algum monstro, ele ia reclamar. Não tem prova contra nós não fizemos nada. Vocês fizeram tudo, sabe? Então, imagine uma cela onde o homem é privado não só da liberdade, mas da luz, do ar. Aquele buraco engole as vítimas. Essa é a figura que Davi usa. Você cair num buraco assim, onde você fica completamente isolado, na escuridão. Davi usa como um profeta, sabe, te enterrar vivo. Homens enterrados vivos perdem toda a esperança. São moradores do esquecimento. Moram na terra da sombra, no vale da sombra da morte, cortados da memória das pessoas. Então é isso que o Salmo diz, apontando para Cristo: tirou-me de uma cova horrível.
sabe, no original, como um guerreiro que no meio da batalha cai, né, e fica lá quebrado, machucado, num buraco, sem ar, sem luz. E também a expressão fala de poço de ruídos, como o som de água, de destruição. É isso, é um lugar, né, em que além de ser escuro, sem vida e sem esperança, havia uma torrente. Imagine confinado numa caverna ou num buraco onde uma grande pedra é colocada em cima e você não vê mais nada. É assim que Paulo ficou. Essa é a ideia que o Salmo está passando. Você pode chorar e só vai ouvir o eco da sua voz. É como se tudo se tornasse de bronze e não há ninguém para se preocupar com a sua alma. Você está sozinho, uma solidão horrível. É assim que aconteceu com o nosso Salvador. E é isso que o Salmo está dizendo em primeiro lugar. Todos os seus discípulos o abandonaram, o mundo inteiro o abandonou. E o que era infinitamente pior, seu Deus o deixou, porque me desamparaste. Assim, ele só podia ver as paredes se fechando, a escuridão total, nem um raio de sol para trazer esperança. Cristo estava no escuro. Meia-noite pairava sobre o seu espírito. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, tirou de uma cova. Ele diz: agora minha alma está perturbada até a morte. Era um poço de tristeza, a região da sombra da morte, sobre aquele que é a vida de todas as coisas que vivem. Uma terra de trevas. Quando o homem está preso numa cova, naturalmente ele se enche de angústia. Quando você vê uma solitária, onde homens eram jogados, você fica com a agonia só de imaginar a claustrofobia, não é? Passe 5 minutos num lugar assim, meia hora, aquilo te marca. Mas Jesus esteve mergulhado na escuridão sombria da alma, onde fantasmas terríveis têm lugar, flechas de aflição, tristezas se apoderam do espírito. No caso de Cristo, uma tristeza e uma dor que não pode ser descrita, porque não pode ser concebida por homens como nós. É esse que a Bíblia está dizendo que esperou com paciência em Deus, nessas circunstâncias. Jesus não pôde, sentir a miséria exata da conta de todos os rebeldes que seriam abandonados por Deus. Por causa do sacrifício dele não serão, mas ele sofreu o equivalente diante do tribunal de Deus, que é justo. Ele deu a coisa certa, até que Deus, em sua justiça, estivesse satisfeito, por pecados tão grandes que a eternidade no inferno não podem pagar. Ele sentiu aflição sobre aflição, numa noite que ia escurecendo sobre ele. Não tente perceber a agonia de Cristo, porque Ele nem quer que nós percebamos, porque Ele quis pisar o lagar, sozinho, sem nenhum de nós com Ele, apesar de ser por causa de nós, sofrimentos desconhecidos, e que nossas almas jamais conhecerão, um abismo que nós jamais conheceremos, sabe? Então imagine você nesse lugar escuro, em que você ouve barulhos, e cada barulho é um terror, quando você está aprisionado num lugar assim. Caíram então como esses barulhos trazendo uma torrente de pecado
sem fim que eu e vocês praticamos sobre ele. Esse é o mistério da angústia de Cristo, nesse lago horrível, nesse poço de destruição. Ele se deitou com ninguém para lamentar, sustentar e consolar ele. Tirou-me de um poço horrível, uma cova de destruição. Deus tirou, ele morreu, mas ele foi ressuscitado. Em outro salmo, você não deixará minha alma na sepultura, nem vai permitir que o seu santo veja a corrupção. Essa era a confiança, eu espero em ti. Isso não é maravilhoso? Nós só podemos começar a entender o que é esperar em Deus por causa disso, por causa do que foi feito em nós. Esse não é um ensino moralista. Olha só, esperar no Senhor assim, assim, faça isso e você vai agradar a Deus. Não, não, o nosso Salvador fez isso, e quando Ele fez isso por nós, e nele nós somos capacitados por tudo que Ele conquistou para nós. É por isso que aquele salmo fala sobre nós secundariamente. A segunda figura fala de um atoleiro de lama, no versículo 2. É que esses calabouços onde as pessoas eram jogadas, como o apóstolo Paulo, eles não sofriam nenhum tipo de limpeza. Da prisão onde Paulo ficou os seus últimos dias, as pessoas saíam leprosas ou para serem executadas. Era um buraco, só tinha aquela entrada que era tapada. As pessoas eram tiradas, jogadas, tiradas, morriam, jogavam outras pessoas, não havia nenhum tipo de limpeza. Eram úmidos, sujos, totalmente repugnantes, pois eles nunca eram purificados. Aquele número enorme de vítimas ali faziam suas necessidades. Assim eram as prisões na antiguidade. Hoje ainda tem prisões assim, horríveis? Não, exatamente assim. E as pessoas eram jogadas, ficavam enterradas lá na lama, na sujeira. Essa é a visão que Davi está trazendo nessa segunda metáfora. Não há esperança, não há conforto, não há mão, só aquela lama grossa, sujeira. Ele afundou, seu coração derretia como cera, todo o conforto lhe foi tirado, e essa sujeira da qual ele estava, esse tremedal de lama, é aquilo com que os homens chamam diversão, sabe? Pecados. Ele foi privado do apoio visível e reduzido a uma condição triste, afundou no lamaçal de lama e perdição. Alguns pântanos são tão destrutivos que a menos que alguém te arraste para fora não há como sair. É nesse tremedal de lama, nessa cova, como no primeiro exemplo, em que Cristo esperou pacientemente em Deus, mas Deus o trouxe para fora. É o que ele diz: mas ele se inclinou para mim. Não há nenhuma lama sobre as vestes de Cristo agora. Seus pés são puros. Ele realizou tudo que ele tinha que realizar nas regiões da morte. E a Bíblia diz que ele levou o cativo, o cativeiro, e recebeu dons para dar a nós. Você vê, a base pela qual nós esperamos em Deus é completamente diferente. Quando olhamos para isso, ele diz: ele me tirou, Deus ressuscitou o seu filho, obediente das profundezas, na qual ele entrou
esperança e confiança, e confiante obediência, sabe, tirado como Jonas foi jogado do fundo do mar, na praia, como José que passou anos numa cela, como Davi foi tirado do curral para o reino. O rei se alegra em tua força, ó Senhor, e na tua salvação. Quão grandemente se regozija, a sua glória é grande em tua salvação. Essa é a base firme de tudo que Cristo fez por nós. O salmo aponta para Ele, para o julgamento. E pôs os meus pés sobre a rocha. Ou seja, a obra que Cristo fez por nós tem seu alicerce na rocha eterna, que é Ele mesmo. Quando Ele salva, Ele tem direito de salvar. Quando Ele coloca e justifica um homem, quem acusará esse homem? Agora, Ele tem razões indiscutíveis para dizer: esse homem é justo. Quem o acusará? Deus o justifica. Foi assim o processo. Como justificador, preservador e consumador da nossa fé, Ele está sobre uma rocha eterna, que é a sua própria obra e o seu caráter eterno. A fundação da nossa salvação é uma fundação imutável. Ela está sobre a aliança do decreto de Deus. Quando Ele sai para salvar um pecador, Ele faz isso por direito próprio. Nada pode questionar o que Ele faz. E Ele certamente voltará uma segunda vez. E é nesse Salvador que nós esperamos. É completamente diferente. Agora tudo isso foi feito e dons foram dados a nós. Nós nunca mais, ninguém jamais vai entrar nessas condições, porque em toda a nossa aflição nós temos um Salvador conosco. Nenhum dos nossos passos podem, por fim, vacilar. Então Ele diz: Ele me pôs nos lábios uma canção. Você encontra canção em vários salmos messiânicos. No Salmo 22, por exemplo. Mas eu acho, agora que nós vamos cear, algo maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus, depois de cear, cantou um hino. Jesus, pensem nisso, Jesus cantou um hino antes de ir para o Getsemane ser preso. Se você tivesse que morrer naquela noite, você cantaria um hino antes? Assim era o nosso Senhor. Ele cantou o salmo, provavelmente o grande Halel, o salmo que era comum cantar na Páscoa. Ele mesmo cantou a música perto da hora da sua agonia. Ele estava indo para o desprezo cantando. Ele pode dizer: esperei pacientemente no Senhor. Ele foi para a coroa de espinho, para o flagelo, cantando. Ele foi para ser traído cantando. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Mas agora há uma nova música no céu, e eles cantaram, por assim dizer, uma nova canção diante do trono. Ele que conduz isso, o Cordeiro, como ele conduziu naquele dia com Miriam. Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, jogando o cavalo e o cavaleiro no mar. Isso é chamado o cântico de Moisés, servo de Deus, e do Cordeiro. Ele levou cativo o cativeiro. É um cântico parecido. Os poderes das trevas foram destruídos,
O pecado, a morte, o inferno foram afogados no sangue expiatório de Cristo. Então nós podemos cantar ao Senhor porque Ele triunfou gloriosamente. É nessa base, é secundariamente, que todos aqueles efeitos negativos de esperar não nos destroem em Cristo, no que Ele fez. O Salmo fala sobre Ele, e nele agora nós somos atingidos por essa verdade, sabe? Essa condição exaltada. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Essa verdade sobre Ele, essa verdade sobre o Cordeiro de Deus. Olhar para o Cristo vivo e ser atraído, e ser transformado, e ser levado pelo Pai até Ele. Nem todos serão levados assim, mas muitos verão essas verdades com temor e confiarão no Senhor, sabe? Ele é um rei, ninguém pode arrancar nenhuma joia da sua coroa, mas muitos que recebem um novo coração, quando olham para isso, seus corações se enchem de temor e espanto por tão grande Salvador, e confiam em Deus. Eles veem essas coisas com olhos espirituais. Eles veem o seu Salvador na cova, num tremetel de lama e perdição, vê a sua espera paciente, vê a sua retirada de lá, vê o cântico explodindo. Eles veem essas coisas com temor e confiam em Deus. Tudo isso foi feito para nos mostrar e nós vermos quão excessivamente maligno é o pecado. Agora, se o Filho de Deus foi lançado numa cova horrível e afundou num tremedal de lama, o que será dos homens que morrem em seus pecados? Se Deus fere assim o bem-amado do céu, como Ele não ferirá os pecadores? Nunca esqueça disso. Se o nosso fiador, se aquele que teve que pagar a nossa conta, foi coberto pelo seu sangue e teve que sofrer toda essa ignomínia, imagine que o homem não sofrerá pelo seu próprio pecado. Nossos corações se enchem de temor, reverência sobre a santidade de Deus. E agora nossos pecados foram levados para o deserto do esquecimento, e nós começamos a odiar todo o caminho mau, e temos um temor reverente. Não há perdão para quem não teme a Deus. Um coração que não teme a Deus jamais entendeu nada a respeito do que aconteceu na cruz. Confiar no Senhor é confiar dentro do escopo dessa verdade. Agora essas pessoas podem esperar em Deus. Eles constroem a sua esperança nessa salvação que os livra daquilo que a justiça exigia. Aqueles que pensam poder suportar qualquer uma dessas coisas, ou pensam que alguma coisa que ele faça pode ser valiosa e ter algum valor diante de Deus, estão na mais profunda ilusão. E para encerrar, sabe, o cabeça federal do qual nós somos o corpo resistiu assim, e agora nós estamos nele. Agora é assim que nós esperamos em Deus. É totalmente diferente. Aquele que tem essa confiança santifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nós temos todas essas bênçãos gratuitas para nós, somos justificados. Agora nós podemos dizer: eu vou esperar com paciência no Senhor, porque eu espero em Cristo, Cristo em mim é a esperança da glória. Amém, queridos?
Porque Deus diz: nenhuma coisa boa Ele nega àqueles que andam em seus caminhos. Agora, bem-aventurados são os que esperam no Senhor. Agora nós temos razão para esperar. Você, em cada espera da vida, deve deixar os seus músculos espirituais crescerem. Quando nós nos achamos importantes, nós ficamos chateados quando alguém deixa a gente esperando, não é assim? Nós vamos aí, qualquer autoridade vai nos receber, ou qualquer pessoa, aí a pessoa diz: espera um pouquinho. Aí ficamos irritados, a gente pensa assim: pô, esse cara está pensando que eu sou quem? Me fazendo esperar. Não pode. Quem ele está pensando que eu sou? Estou aqui já 1 hora esperando e o cara não me atende. Nós nos sentimos ofendidos. Agora, se o Filho de Deus esperou assim, se você estivesse sentado lá esperando a autoridade lá que não vem te atender, mas você vê um cara sentado do teu lado, quem você é? Eu sou filho do homem aí que tu está esperando. O que você está fazendo? Estou esperando. Tá aí quanto tempo? Estou há 3 dias esperando meu pai. Do que você vai reclamar? O Filho de Deus diz: esperei pacientemente. O Deus Santo esperou debaixo das mais profundas, e agora Ele habita em nós. Agora nós somos pacientes em Deus, porque Ele habita em nós, e porque nós vemos que essa espera faz parte do seu plano para nós. Porque eu deveria esperar menos que o meu Senhor esperou? É bom para nós aguardar silenciosamente, esperando em Deus, fortalecendo nossas forças. Eu não posso ver como esperar não fala tão pesado. Espere, agora você pode. Essa carga vai me matar. Espere, embora ele demore, espere. Você está em Cristo. Você não está num tremedal de lama. Você está em Cristo. Mas isso está me trazendo infelicidade. Espere, pela alegria que lhe está proposta. Como você não vai esperar? O Filho de Deus diz: esperei pacientemente. E agora você tem todas as bênçãos espirituais nele. Você não está de maneira nenhuma na espera que ele esteve. É em Cristo agora que nós esperamos em Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos tomar da Santa Ceia. Isso quer dizer que nós vimos essas coisas com temor e confiamos em Deus. Esperar em Deus assim gera em nós músculos espirituais a cada demora, por mais que ela seja dolorosa, porque nós esperamos em Cristo. Nós esperamos em Cristo.